Se você é o tipo de pessoa que conta seus planos para todo mundo, eu preciso te avisar uma coisa hoje. Talvez seja exatamente por isso que a sua vida não sai do lugar. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nem todo mundo que te ouve torce por você. Nem todo sorriso é verdadeiro. Nem todo vai dar certo vem com boas intenções. Tem coisas que Deus coloca no seu coração que não são para serem compartilhadas. São sementes. E toda semente, antes de crescer, precisa ficar escondida. Se você expõe antes da hora, você pode matar aquilo que ainda nem nasceu. E hoje eu vou te contar uma história que pode mudar completamente a forma como você enxerga seus planos. Andressa acordava todos os dias antes do sol nascer. O despertador tocava às 5 da manhã e, mesmo cansada, ela se levantava com aquele sentimento de que nasceu para algo maior. Trabalhava em uma indústria, em meio ao barulho constante das máquinas, o cheiro forte de produção e uma rotina que parecia não ter fim. Mas dentro dela existia um sonho que ninguém via. Ela queria mudar de vida. Queria abrir seu próprio negócio, sair daquele lugar, ter liberdade, ajudar a família. E pela primeira vez ela sentia que tinha um plano certo. E foi aí que tudo começou a dar errado. No intervalo do trabalho, Andressa começou a comentar com algumas colegas. Falava animada, com brilho nos olhos, explicando cada detalhe do que pretendia fazer. No começo recebia sorrisos, apoio, até elogios. Mas com o passar dos dias, algo mudou. Algumas começaram a dizer que era difícil, outras riam de forma discreta. Teve uma que soltou: "Isso não é pra gente como a gente não." E sem perceber, aquela empolgação começou a virar dúvida. Mesmo assim, Andressa insistiu. Só que, estranhamente, tudo começou a travar. As coisas não fluíam mais como antes. Ideias que pareciam claras começaram a confundir sua mente. Portas que estavam se abrindo simplesmente se fecharam. Certa tarde, saindo do trabalho com a cabeça cheia e o coração pesado, ela decidiu voltar para casa a pé. O céu estava meio nublado, o vento leve, e dentro dela só havia uma pergunta: onde foi que eu errei? Foi então que, na esquina de sempre, ela viu o senhor José, um senhor simples, já de idade, que todos os dias montava sua barraca de frutas ali. Ele não chamava a atenção por luxo nem por aparência, mas havia algo diferente nele, uma paz que não fazia sentido naquele lugar. Naquele dia, talvez pela primeira vez, Andressa parou. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando as frutas organizadas com tanto cuidado, até que, sem perceber, desabafou. "Eu achei que dessa vez ia dar certo, mas parece que tudo travou." O senhor José ouviu com atenção, sem interromper. Pegou uma fruta, limpou com um pano e disse com calma: "Tem coisas na vida da gente que são como isso aqui. Se você mexe antes do tempo certo, estraga." Andressa olhou sem entender muito bem e ele continuou: "Sonho também é assim. Quando ainda está começando, ele precisa de silêncio, não de opinião dos outros." Aquilo bateu diferente. Ela ficou quieta, absorvendo cada palavra, enquanto ele completava com a mesma tranquilidade: "Nem todo mundo que escuta cuida. Tem gente que, sem perceber, coloca dúvida onde Deus colocou certeza." Andressa sentiu um aperto no peito, como se finalmente estivesse entendendo o que tinha acontecido com ela. Como se, pela primeira vez, tudo começasse a fazer sentido dentro dela. Ela abaixou o olhar por alguns segundos, tentando organizar os próprios pensamentos, e falou quase em voz baixa: "Eu contei para algumas pessoas, achei que iam me apoiar." O senhor José apenas assentiu, sem julgamento, e respondeu com calma: "Apoio de verdade não faz barulho, e nem todo mundo sabe celebrar o que ainda está nascendo." O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era como se algo dentro dela estivesse sendo alinhado. Andressa respirou fundo. Pela primeira vez em dias, a mente dela desacelerou. O senhor José então pegou uma das frutas da barraca, ainda meio verde, e mostrou para ela: "Tá vendo isso aqui? Se eu vender agora, ninguém vai querer. Se eu forçar o amadurecimento, perde o sabor. Mas se eu respeitar o tempo,
ela fica doce, do jeito certo. Andressa olhava com atenção, como se cada palavra fosse para ela, porque era. Tem coisa que Deus começa na sua vida que não é para ser anunciada, é para ser protegida. Aquilo atravessou ela de um jeito diferente. Não era só sobre planos, era sobre confiança, sobre entender que nem tudo precisa ser validado pelos outros. E naquele momento, várias cenas passaram pela mente dela. As conversas no trabalho, os olhares, as palavras que pareciam pequenas, mas que ficaram ecoando dentro dela. Ela começou a perceber que, aos poucos, tinha deixado a opinião dos outros ocupar um espaço que era só dela e de Deus. Quantas vezes ela saiu animada de uma conversa e voltou cheia de dúvidas? Quantas vezes alguém falou algo simples e aquilo foi suficiente para abalar tudo que ela acreditava? Ela nunca tinha parado para pensar nisso com tanta clareza, mas agora tudo estava evidente. Não eram só palavras, era energia, era influência, era distração. E, sem perceber, ela tinha permitido que aquilo interferisse em algo que ainda estava frágil, ainda estava nascendo. Ela ficou mais alguns minutos ali, conversando pouco, mas pensando muito. Quando se despediu, saiu dali mais leve, mas também mais consciente. Enquanto caminhava, algo dentro dela já tinha decidido. Dessa vez, seria diferente. Naquela noite em casa, Andressa pegou o caderno onde tinha anotado tudo sobre o seu sonho. Leu cada detalhe, cada ideia, cada passo que tinha planejado. Mas dessa vez não sentiu vontade de contar para ninguém. Pelo contrário, sentiu vontade de guardar. Ela passou a mão sobre as páginas com cuidado, como se estivesse protegendo algo precioso. E estava. Era o começo de uma nova fase. Uma fase onde ela não precisava de aplausos, não precisava de aprovação, não precisava explicar nada para ninguém, só precisava continuar. Nos dias seguintes, algo começou a mudar não do lado de fora, mas dentro dela. Andressa parou de comentar, parou de explicar, parou de buscar aprovação. Ela começou a observar mais, falar menos, ouvir melhor. Percebeu coisas que antes passavam despercebidas. Conversas vazias, opiniões sem fundamento, conselhos que mais confundiam do que ajudavam. E, aos poucos, aquilo deixou de fazer parte da vida dela. Ela começou a agir em silêncio. E esse silêncio não era vazio, era estratégico, era intencional, era proteção. E, curiosamente, as coisas começaram a fluir de novo. Primeiro dentro dela. A mente ficou mais clara, as decisões mais firmes, a confiança voltou, mais forte do que antes. Depois, do lado de fora. Uma oportunidade pequena apareceu, daquelas que muita gente ignoraria, mas ela viu diferente, aproveitou. Depois veio outra, e mais uma. Nada grandioso, mas tudo muito alinhado. E o mais interessante, dessa vez nada parecia pesado. Não havia pressão, não havia ansiedade, não havia necessidade de provar nada. Era leve, sem pressão, sem opinião, sem interferência. Só ela e Deus. As mesmas pessoas que antes duvidaram continuavam ali, mas agora não sabiam mais de nada. E aquilo, pela primeira vez, não incomodava. Porque antes ela queria ser vista, agora ela queria crescer. E ela entendeu que essas duas coisas raramente acontecem ao mesmo tempo. Porque Andressa entendeu algo que mudou tudo. Nem todo plano precisa ser compartilhado. Algumas conquistas nascem melhor no secreto. E quanto mais ela se calava, mais as coisas davam certo. Era como se no silêncio Deus tivesse mais espaço para agir. E foi nesse mesmo silêncio que algo inesperado começou a acontecer dentro da própria indústria. Andressa continuava chegando cedo, como sempre fez. Mas agora havia algo diferente nela. Não era mais aquela ansiedade de provar algo para alguém. Era foco. Era constância. Era uma paz que ninguém entendia, mas que todo mundo começava a perceber. Ela já não se envolvia nas conversas negativas do intervalo. Já não comentava seus planos, nem se comparava com ninguém.
Fazia o trabalho dela com atenção, com dedicação, como se cada detalhe tivesse propósito. E tinha. Com o passar dos dias, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção dos superiores. A forma como ela resolvia problemas, como ajudava sem reclamar, como mantinha a calma mesmo nos dias mais difíceis. Andressa não falava sobre crescer, mas estava crescendo. Em silêncio. E esse crescimento não foi de um dia para o outro. Foram atitudes pequenas, repetidas todos os dias. Chegar no horário, quando ninguém queria chegar. Fazer bem feito, quando ninguém estava olhando. Manter a calma, quando tudo ao redor parecia desorganizado. Ela começou a enxergar o trabalho de uma forma diferente, não como um peso, mas como um processo, como uma preparação. Enquanto muitos reclamavam, ela aprendia. Enquanto outros se distraíam, ela observava. Enquanto alguns falavam demais, ela construía. E isso começou a destacá-la naturalmente, sem esforço para aparecer, sem precisar competir, só sendo constante. Alguns colegas começaram a notar. Você tá diferente. Tá mais quieta. Nem parece a mesma. Ela apenas sorria, porque não era algo que dava para explicar. Era algo que se vivia. E quanto mais ela se posicionava dessa forma, mais confiança ela transmitia. Começaram a pedir ajuda para ela com mais frequência. Pequenas responsabilidades começaram a surgir. Situações que antes iriam para outras pessoas começaram a chegar até ela. E Andressa abraçava cada oportunidade, como se fosse única, sem reclamar, sem se sentir sobrecarregada. Ela entendia, aquilo não era pressão, era preparo. Certa manhã, durante o expediente, o supervisor se aproximou e pediu que ela o acompanhasse até a sala da gerência. Naquele momento, o coração dela acelerou, não por medo, mas por aquele sentimento estranho de que algo estava prestes a acontecer. Enquanto caminhava pelo corredor, ela lembrava dos dias em que quis desistir, das vezes que se sentiu pequena, dos momentos em que pensou que não era capaz. Mas agora, havia algo diferente. Ela não estava mais insegura. Ela estava pronta. Ao entrar na sala, ouviu algo que não esperava. Andressa, a gente tem observado você já faz um tempo. Ela ficou em silêncio, apenas ouvindo. Sua postura mudou, sua forma de trabalhar, sua responsabilidade, e a gente precisa de alguém assim em uma posição maior. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Queremos te dar uma oportunidade, um cargo melhor. Andressa sentiu os olhos encherem de lágrima, mas se controlou. Não era só sobre o cargo. Era sobre tudo que ela tinha vivido até ali, sobre as dúvidas, os dias difíceis, as palavras que ouviu, e principalmente, sobre o silêncio que escolheu guardar. Naquele instante, tudo fez sentido. Cada vez que ela decidiu não responder, cada vez que ela escolheu não se explicar, cada vez que ela preferiu agir em silêncio, tudo estava levando ela até ali. Ela apenas respondeu, com humildade: eu aceito. Ao sair da sala, tudo parecia igual por fora. O mesmo barulho, as mesmas pessoas, o mesmo lugar. Mas dentro dela, tudo tinha mudado. Era como se ela tivesse atravessado uma fase e entrado em outra completamente diferente. E o mais curioso, ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. As mesmas pessoas que antes ouviam seus planos, agora só viam os resultados começando a aparecer. E isso gerava olhares curiosos, comentários baixos, perguntas disfarçadas. Ué, como assim? Do nada? Nem falou nada pra gente? Algumas até tentavam puxar assunto, tentando entender o que tinha acontecido. Outras observavam de longe, tentando encontrar uma explicação. Mas não havia explicação visível, porque o que mudou não foi o ambiente. Foi ela. Andressa ouvia, mas não respondia muito. Apenas sorria de leve e seguia. Porque agora ela sabia. Nem tudo precisa ser explicado. Nem todo processo precisa ser compartilhado. E nem toda vitória precisa ser anunciada. Naquele mesmo fim de tarde, ao sair do trabalho, ela passou novamente pela esquina onde o senhor José ficava. A barraca estava ali, como sempre, simples, organizada e cheia de significado para ela. Dessa vez, ela não estava perdida.
Ela estava em paz. Se aproximou com um sorriso diferente, mais leve, mais seguro. O senhor José percebeu na hora. Tá diferente. Ela respirou fundo e respondeu. Tô aprendendo. Ele sorriu de volta, como quem já sabia. E enquanto o movimento da rua seguia, Andressa entendeu de uma vez por todas que algumas das maiores mudanças da vida não começam quando você fala. Começam quando você decide confiar, obedecer e caminhar em silêncio, com Deus agindo onde ninguém vê. E nos dias seguintes, já no novo cargo, Andressa começou a viver uma realidade que, pouco tempo atrás, parecia distante demais para ser verdade. A rotina ainda era puxada, mas agora, diferente de antes, ela não estava mais apenas executando ordens. Ela tomava decisões, organizava processos, era ouvida. Pessoas que antes nem notavam sua presença, agora vinham até ela pedir orientação. E o mais impressionante, ela não mudou quem era. Continuava simples, educada, focada, mas agora carregava uma confiança silenciosa. Não era orgulho, era certeza. Certeza de que estava exatamente onde precisava estar. No primeiro dia na nova função, enquanto observava tudo ao redor, Andressa lembrou dos momentos em que duvidou de si mesma, das palavras negativas que ouviu, das vezes que quase desistiu e, principalmente, das vezes que falou demais. Aquilo ficou muito claro dentro dela, porque agora ninguém sabia dos próximos passos. Ela ainda tinha planos, ainda tinha sonhos maiores, mas dessa vez eram só dela e de Deus. Com o passar das semanas, os resultados começaram a aparecer de forma natural. A produção do setor melhorou, pequenos erros que antes passavam despercebidos começaram a ser corrigidos, o ambiente ficou mais organizado e, aos poucos, até o clima entre as pessoas começou a mudar. Sem discursos, sem anúncio, sem precisar se explicar, só atitude. Em casa, a vida dela também começou a se transformar. Não era luxo, mas era progresso. Conseguiu organizar melhor suas finanças, começou a guardar dinheiro, algo que antes parecia impossível. Comprou pequenas coisas que sempre quis, mas o maior ganho não estava no que ela podia comprar. Estava na paz, na tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e sentir que estava avançando, mesmo sem precisar provar nada para ninguém. As pessoas começaram a perceber mais ainda. Agora não eram só comentários, eram perguntas diretas. O que você fez para conseguir isso? Como você conseguiu subir assim? Me conta o que você está planejando. Andressa ouvia, sorria, mas dessa vez respondia diferente. Só estou fazendo o que precisa ser feito. E mudava de assunto, porque ela aprendeu algo que não esqueceria nunca mais. Quando você fala demais, você divide a força do que ainda está sendo construído. Mas quando você guarda, você fortalece. Em uma tarde tranquila, jamais segura no novo cargo, Andressa passou novamente pela esquina. O senhor José estava lá, como sempre. Mas naquele dia, ela não foi até ele para pedir conselho, foi para agradecer. Lembra daquele dia que eu parei aqui? Ele sorriu ajeitando as frutas. Lembro. Ela respirou fundo e disse, com os olhos brilhando, minha vida começou a mudar depois daquele dia. Ele olhou para ela com calma e respondeu, não foi naquele dia, foi quando você decidiu fazer diferente. Andressa ficou em silêncio por alguns segundos e entendeu. Não era sobre sorte, não era sobre acaso, era sobre postura. Era aprender que nem todo sonho precisa de plateia, que nem todo plano precisa de opinião, e que quando Deus começa algo na sua vida, o melhor lugar para isso crescer ainda é no silêncio. E foi nesse mesmo ritmo, constante e silencioso, que Andressa começou a dar passos maiores, sem pressa, mas sem parar. Um novo cargo trouxe estabilidade. O salário melhor ajudou a organizar a vida, quitar pequenas dívidas, aliviar preocupações que antes tiravam o sono. Mas dentro dela, ainda existia aquele sonho antigo, abrir o próprio negócio. Desde muito nova, Andressa sempre teve um carinho especial por animais. Cachorros, gatos, ela cuidava como se fossem parte da família. E com o tempo, começou a perceber algo. Sempre que alguém precisava de ajuda com um pet,
Era nela que pensavam. Foi aí que nasceu a ideia. Ela decidiu montar algo simples no começo, voltado para cuidados com animais. Um pequeno pet shop. Nada grande, nada exposto. Só ela, começando com o que tinha e Deus. Nos dias de folga, ela estudava, pesquisava sobre cuidados, produtos, atendimento, guardava cada informação, anotava tudo no caderno. Comprava aos poucos, sem chamar atenção, sem pressa. E começou pequeno, atendendo pets de vizinhos, ajudando conhecidos, fazendo o básico com excelência. Sem anúncio, sem contar para todo mundo. Só dedicação e amor pelo que fazia. E isso fez toda a diferença. As pessoas começaram a confiar, indicavam para outras, voltavam, e o que era algo simples começou a crescer. Na indústria, ela continuava firme, aprendendo, evoluindo, mas agora com uma visão diferente. Ela já sabia que aquilo fazia parte do processo. Até que um dia, depois de meses construindo tudo em silêncio, ela sentiu. Era a hora. Andressa olhou para tudo que vinha fazendo, tudo que já estava funcionando e tomou a decisão. Pediu o desligamento. E como antes, vieram as perguntas. Mas você vai sair para fazer o quê? Nem parecia que você estava planejando isso. Ela apenas sorria, porque ninguém viu o que ela construiu em silêncio. Os primeiros meses foram desafiadores. Nem tudo era perfeito. Tinha dias mais difíceis, mas ela não desistiu. Continuou. Com o tempo, conseguiu organizar um pequeno espaço só para isso. Simples, mas dela. Um lugar onde ela podia atender melhor, cuidar dos animais com carinho, oferecer um serviço de qualidade. E quando percebeu, já não era mais algo pequeno. Era o negócio dela. O pet shop começou a crescer. Mais clientes, mais confiança, mais estabilidade. E junto com isso, a vida dela também mudou. Conseguiu melhorar a casa, ajudar a família, viver com mais tranquilidade. Mas o maior crescimento foi dentro dela. A paz, a certeza, a fé fortalecida. Em uma manhã tranquila, já vivendo aquilo que um dia parecia distante, Andressa passou novamente pela mesma esquina. O senhor José estava lá, como sempre. Ela se aproximou com um sorriso cheio de gratidão. Eu consegui. Ele sorriu. Eu sabia. Ela então disse com os olhos brilhando. Eu montei meu pet shop. Comecei pequeno, mas hoje é disso que eu vivo. O senhor José olhou para ela com calma e respondeu. Você não só construiu um negócio, você aprendeu a respeitar o tempo. Andressa respirou fundo e entendeu. Porque no final, nunca foi só sobre o pet shop. Foi sobre aprender que nem todo sonho precisa ser contado, que nem todo plano precisa ser exposto, e que quando Deus planta algo no seu coração, o melhor lugar para isso crescer ainda é no silêncio. E foi assim, em silêncio, que a vida dela prosperou. E se essa mensagem falou com você hoje, não deixa isso passar. Talvez você esteja nesse momento cheio de planos, cheio de sonhos, mas sem entender por que nada está acontecendo. E hoje, Deus te trouxe aqui para te lembrar, nem tudo precisa ser revelado. Algumas coisas precisam ser protegidas. Se você crê nisso, escreve aqui nos comentários. Meus planos estão com Deus. Eu quero orar por você. Deixa também o seu pedido de oração aqui embaixo. Eu leio, eu oro e creio que Deus vai agir na sua vida, assim como agiu na vida da Andressa. E se essa mensagem tocou seu coração, se inscreve no canal agora. Deixe o seu like, porque isso faz com que essa palavra alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele te dê sabedoria para guardar o que precisa ser guardado, força para continuar mesmo em silêncio e fé para confiar no tempo dEle. E que tudo aquilo que Ele colocou no seu coração cresça, floresça e se realize no tempo perfeito. Fica com Deus e nunca se esqueça, o que vem dEle não precisa ser anunciado, só precisa ser cuidado.